Bom, eu vou então dar início aqui à nossa conversa, porque hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que é sobre o marketing, né? Como é que o marketing pode contribuir para aumentar as vendas dos profissionais da área da saúde, e já é uma área que eu trabalho há muitos anos. Eu me chamo Celiane Gonçalves, já atuo há mais de 20 anos na área de marketing da saúde, e ao longo desses anos eu ministrei cursos, treinamentos e palestras relacionados à captação e manutenção de clientes, ao marketing de relacionamento, marketing para médicos, marketing para nutricionistas, para fisioterapeutas, entre outros profissionais. E tive a oportunidade também de trabalhar com propaganda médica e vendas por muito tempo, além do marketing propriamente dito, e isso me trouxe uma outra percepção em relação à atividade dos profissionais da área da saúde. Por manter um contato muito próximo com estes profissionais, psicólogos, nutricionistas, médicos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, eu percebi que muitos destes profissionais apresentam dificuldades de captar clientes, de manter clientes, desenvolver uma atividade mais comercial, né? Mais voltada para a gestão. Apesar de serem excelentes técnicos, são profissionais que de alguma forma têm dificuldades de realizar um marketing, até mesmo a divulgação adequada dos seus produtos ou dos seus serviços. Existe muita dúvida em relação ao que é marketing, ao que é propaganda. Alguns acreditam que o marketing é propaganda e que a propaganda é marketing. Primeiro vamos começar esclarecendo um pouco desse conceito, né? O que significa propaganda e o que significa o marketing. O marketing é uma grande área. Tá? E o marketing, assim, de uma maneira muito simples para a gente conceituar, ele é a arte de conquistar e manter clientes. Como é uma grande área, ele possui dentro desta área vendas, publicidade, logística, a própria propaganda está inserida na área do marketing. Então o marketing é uma grande área e dentro do marketing nós temos a propaganda, a publicidade. Que bom, Suzane, é bom te ver também aqui. Nós temos vendas, logística, então o marketing é muito mais, tá certo? E a propaganda, na verdade, ela é uma comunicação paga com o intuito de eu conseguir vender os meus produtos ou os meus serviços. Então, este é o conceito de propaganda, é uma comunicação paga para que eu consiga vender mais os meus produtos ou os meus serviços. Mas por que eu estou trazendo este tipo de informação para os profissionais da área da saúde? E olha que eu já ouvi por muito tempo e ainda ouço até hoje: Celiane, mas eu não posso fazer propaganda do meu trabalho porque isso é uma coisa antiética, eu não posso ficar fazendo marketing porque isso é errado, o que eu tenho que fazer é realizar um excelente atendimento. Ok, é óbvio que cada profissional da área da saúde, dentro da sua área de formação, deve sim realizar o melhor atendimento que puder dentro da sua especialidade. É para isso que você realmente se formou, é para atender pessoas, para conseguir curá-las, para conseguir contribuir para o seu bem-estar, saúde e qualidade de vida. Bom, e por que os profissionais então da área da saúde devem prestar atenção no marketing? Como eu falei, o marketing ele é a arte da gente conquistar e manter clientes. E para que eu consiga conquistar e manter clientes, eu preciso utilizar de estratégias, de ferramentas, que são ferramentas de marketing que eu não aprendi na faculdade. A faculdade não nos preparou para que a gente consiga levar o nosso produto, o nosso atendimento para os nossos pacientes, e de tal forma que isso atrai a atenção deles. O paciente vem atraído principalmente pela minha especialidade, pela minha formação, ou pelo quanto ele ouviu falar de mim, da propaganda de boca positiva, porém eu tenho recursos, eu tenho, não diria assim situações, eu tenho condições de conseguir atrair cada vez mais e melhores clientes,
ou mais e melhores pacientes e com isso ter o meu consultório mais cheio, ter a oportunidade de cobrar melhor pelos meus serviços, ter a oportunidade de desenvolver até mais autoridade dentro daquela área a partir do momento em que eu conheço mais sobre o marketing e sobre essas estratégias importantes para levar o meu trabalho adiante, para mostrar o meu diferencial. Então, se você que me assiste aqui é da área da saúde ou não, você já deve ter percebido que só ser um bom técnico não resolve, não é verdade? Somente ser bom naquilo que você se formou não é o suficiente para você fazer a diferença no mercado, para você ter um bom salário, para você ser reconhecido e ser valorizado e ser mais prestigiado. Você sabe que isso hoje não é o suficiente. Hoje, quem se forma em Florianópolis ou vai lá no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, independentemente do local de formação, pelo menos aqui no Brasil, não se tem muita diferenciação. O que a gente tem, na verdade, é um nivelamento de conhecimento. As pessoas estão com uma formação muito parecida. E aí, como é que eu vou então conseguir me diferenciar, já que o mercado está tão concorrido, né? Tem tantos concorrentes no mercado, uma concorrência cada vez mais acirrada, nós estamos muitas vezes concorrendo com pessoas que nem formadas são na nossa área. A cada dia a gente vê na televisão profissionais, falsos profissionais, né? Se passando por médicos, dentistas, psicólogos, realizando atendimentos, procedimentos sem serem formados na área. Então, existe toda essa interferência de outros profissionais, muito complicado mesmo, né, Nícia? É verdade. Então, existe uma interferência muito grande dessas pessoas que são, de certa forma, despreparadas, mas que estão concorrendo com a gente também nesse mercado aí, de maneira completamente ilegal mas é a nossa realidade, a gente enfrenta isso. Então, além de ter muitos profissionais, o nivelamento de conhecimento, a concorrência acirrada, eu preciso buscar outros recursos, eu preciso investir em outras ações que me tragam mais visibilidade, que mostrem o meu diferencial. E é aí que o marketing entra. Ele vai proporcionar que você construa mais os teus diferenciais e mostre a tua visibilidade. Então, a Nícia está falando aqui, ó, ainda mais quando se fala em alimentação. É verdade, Nícia. Hoje, todo mundo dá palpite em relação à dieta. Você vai numa festa, todo mundo sabe, tem uma receita, sabe de dieta, sabe prescrever. Você vai em qualquer lugar, você vê um artista de televisão, um modelo, qualquer pessoa fala e acredita que fala com propriedade sobre nutrição. Mas isso a gente encontra nas outras áreas também. Independentemente de qual seja, a gente realmente vê muita besteira. É isso mesmo, Nícia, muita besteira. Bom, e o que a gente pode então fazer para conseguir construir este diferencial? Se você é nutricionista, ou é psicólogo, é médico, é fonoaudiólogo, não importa. Daqui para frente você precisa ter muito claro que só estudar sobre a sua área não adianta mais. Então, você precisa conhecer sobre o marketing, você precisa conhecer sobre o empreendedorismo. É fundamental que a gente desenvolva um perfil mais empreendedor e já é comprovado que aqueles profissionais que são empreendedores, eles conseguem ter mais sucesso no mercado de trabalho. Além de desenvolver um bom marketing, de ser mais empreendedor, eu preciso conhecer mais sobre pacientes ou sobre clientes, saber captar e manter clientes, desenvolver relacionamentos com os meus pacientes ou com os clientes, porque isso tudo faz parte deste grande negócio, que é a minha profissão. E você sabe que não tem mais espaço para amadorismo, não é verdade? Se hoje eu fico presa somente à minha área técnica, se eu fico só estudando sobre aquela minha área de formação, eu vou perder oportunidades, porque outras pessoas, até nem tão preparadas assim, vão acabar conquistando muito mais espaço do que eu. Mas como, Celiane, que isso vai acontecer? Eu estudei tanto, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu tenho maior conhecimento dentro da área que eu atuo. Olha como isso aqui é importante.
Eu ouço de diversos profissionais em aulas de pós-graduação que eu ministro, nos meus cursos, em palestras, treinamentos, esse tipo de comentário: mas eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. E muitas vezes todo esse conhecimento técnico não te ajuda a pagar as contas. É verdade ou não é? Nós temos que ser vistos, perfeito nisso. A gente tem que ser visto, a gente tem que ser lembrado, a gente tem que ser reconhecido, valorizado e reconhecido como uma autoridade naquilo que a gente faz. Então, eu não posso simplesmente acreditar que só por eu ser um bom técnico eu vou ter um bom êxito no mercado, eu vou ser um profissional bem-sucedido. Não, isso já não existe mais. Eu, além de ser um bom técnico, eu preciso sim investir em ações de marketing. Para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer, né, no nosso dia a dia, eu vou citar algumas estratégias aqui para você conseguir aumentar as suas vendas dos seus produtos ou dos seus serviços, dos seus atendimentos aos teus pacientes de uma maneira mais simples. Imagina assim, se eu entrei para o mercado, não sei se você é recém-formado ou se você já está mais tempo no mercado de trabalho, mas é fundamental que você tenha pelo menos um cartão de visitas, que você já tenha desenvolvido uma identidade visual com a sua logomarca, a sua marca é o seu nome, senão a empresa, né, que você trabalha é a marca da qual você acaba divulgando, mas eu sempre sugiro que você trabalhe muito bem o seu nome, porque se hoje você está numa empresa e amanhã está em outra, você precisa ter o seu nome reconhecido, né? Senão você vai levar aquele sobrenome sempre nas costas. Ah, Celiane da empresa tal. Então é importante que eu fixe no primeiro momento o meu nome. O meu nome é a minha marca. Bom, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tá dando para entender? Me dá um feedback aí rapidinho só para eu poder saber se vocês estão entendendo, se está sendo proveitoso, se está dando para de fato acompanhar esse raciocínio. Obrigada pelos corações, muitos corações aqui. Quem está gostando, né, está colocando o coração ali. Aline Blanc, sim, está ótimo. Nícia, Carol Marques, sim. Suzane Jales, excelente. Obrigada, pessoal, bem legal. Então, além da gente desenvolver um cartão de visitas, né, que precisa sempre estar na nossa bolsa, vamos distribuir isso para a família, gente, para os amigos, pedir para as pessoas, quando tiverem uma oportunidade, que entreguem o nosso cartão, que façam a divulgação do nosso trabalho, porque isso tem muito valor. E quantas vezes a gente faz uma divulgação gratuita, né, de um colega que a gente gosta, a gente fala assim: olha, vai lá, vai naquele consultório, aquela profissional é ótima, aquele dentista é excelente. A gente naturalmente faz isso quando gosta, não é verdade? Então vamos pedir ajuda para essas pessoas que já convivem conosco. Vamos pedir sim, porque não tem nada de errado nisso. Então dê alguns cartões para essas pessoas, peça para que elas coloquem sempre na bolsa, para que tenham sempre em momento oportuno. Eu vou contar para vocês aqui uma história muito interessante de uma nutricionista que eu conheci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso já faz mais ou menos uns 5 anos. E eu estava ministrando um curso lá, até de captação e manutenção de clientes em consultório, e aí falei da questão do cartão, né? E ela comentou assim: Celiane, eu sempre carrego cartões comigo. E teve uma vez que eu estava fazendo um acompanhamento domiciliar de um paciente, ele estava acamado, usando nutrição enteral, era um paciente crônico, né? Infelizmente esse paciente complicou, veio a óbito, a família me convidou para o velório, né, para o enterro, até por conta desse relacionamento que a gente acabou desenvolvendo. O que você acha de divulgar mídias sociais no cartão de visitas, tipo Instagram? Perfeito, Carol, eu acho que escreveu aqui. Perfeito, porque no cartão a gente não deve poluir demais com informações, mas hoje o Instagram tem sido uma importante mídia social e que a gente precisa de fato divulgar. Bom, voltando então para a colega. Ela foi ao velório por conta desse relacionamento que desenvolveu com a família. E lá no velório, quando souberam que ela era nutricionista, várias pessoas vieram conversar com ela. Isso ela contou pra gente no curso. Celiane, algumas pessoas vieram conversar comigo e eu estava com o meu cartão e eu dava o meu cartão. E só para você saber, eu consegui
2 pacientes naquele velório. 2 pacientes. Então, de onde você menos espera, as coisas acontecem. E não é porque você vai numa festa ou numa situação mais triste, até como no caso um velório, né, que você não vai tirar o seu cartão. Se as pessoas se interessam pelo seu trabalho, se interessam por aquilo que você faz, não há mal algum em você tirar da sua bolsa e dar o teu cartão. Então o cartão de visitas é fundamental, sempre tenha à mão e distribua também entre os seus familiares. Você viu que isso aí é uma medida muito simples. Além do cartão de visitas, vamos falar aqui da questão da divulgação do seu trabalho através de um site ou de um blog e também utilizando as mídias sociais. Se você ainda não tem um site ou se você não tem um blog, pense o mais brevemente possível em desenvolver essa importante ferramenta de comunicação. Porque ali você vai mostrar a sua autoridade, você vai mostrar o conhecimento que você tem na tua área. E quanto mais você divulgar aquilo que você faz, mais as pessoas vão ouvir falar de você, mais as pessoas vão te referendar. E isso se torna também um canal de captação de clientes. As pessoas têm que te achar, né? Quando colocar no Google, perfeito, as pessoas têm que te achar sim, você tem que ser encontrável. Eu vou falar aqui no finalzinho de uma palestra gratuita que vai ter a partir da semana que vem, que é sobre captação de clientes através do Google, para você captar muito mais clientes através do teu site, do teu blog. Então fica comigo aqui até o final porque eu vou falar sobre isso também. Então assim, quando eu coloco um site no ar ou quando eu coloco um blog, eu fico muito mais facilmente encontrável, né? Então se eu fizer uma busca no Google, eu posso ser encontrada com muito mais facilidade. E isso é importante também até para ser usado como uma referência para o teu cliente. Então você, quando tiver em atendimento com o seu paciente, você pode mostrar no seu cartão de visitas e pedir para que ele acesse o teu site, o teu blog, conheça mais sobre os teus artigos, as tuas orientações, aquilo que você faz, tá certo? Então é fundamental que a gente também desenvolva este canal de comunicação e sempre, sempre, sempre publique conteúdo relevante, conteúdo de qualidade, orientações assim que não sejam, a gente não pode fazer tratamento, você sabe disso, né? No máximo colocar orientações dentro da sua área. Mas só em você fazer essas orientações, isso já é extremamente valioso. E quanto mais informação de qualidade você colocar e conteúdo relevante, melhor o Google ranqueia, tá certo? Uma outra estratégia que você pode investir mais a cada dia. Além de Facebook, que hoje praticamente todas as pessoas têm, nem todas, né? Eu conheço algumas pessoas que não têm ainda, não gostam, mas as mídias sociais são extremamente importantes, porque hoje todo mundo está lá no Facebook, ou tem no Instagram, coloca vídeos no YouTube, as pessoas assistem muitos vídeos, hoje a comunicação por vídeo cresceu demais e a tendência, os vídeos já são o presente e o futuro da TV, tá certo? Então pense em produzir vídeos, porque os vídeos vão ser cada vez mais assistidos. Hoje eu já assisto muito mais conteúdo em vídeo do que simplesmente texto, e eu faço muitas buscas através do YouTube do que somente lá em artigos no Google, tá certo? Então, coloque vídeos também no teu blog, no seu site, sempre linkando ou divulgando também no Facebook, no Instagram, para que as pessoas te conheçam, te encontrem, né? Então, além do Facebook, que é um excelente recurso para a gente divulgar o nosso serviço, o Instagram hoje vem se mostrando como uma mídia social que já tem maior engajamento do que o próprio Facebook. Isso significa que quando você clica lá no Instagram, a gente vê muito mais publicações dos nossos colegas do que a gente vê no próprio Facebook, que eu posso ter 5.000 seguidores lá, 5.000 amigos, mas na verdade é menos de 7% que vai ver aquilo que eu estou publicando, então é uma quantidade bem pequena. E no Instagram não, o índice de engajamento ele está bem maior. E é uma mídia que você
posta fotos, né, que você faz alguns comentários, mas é uma mídia principalmente para divulgação de foto. Agora, um detalhe extremamente importante é que você também coloque conteúdo de valor, conteúdo relevante. Nada de ficar expondo demais a sua vida, a não ser que você faça um perfil exclusivo para isso. Agora, você tem que se postar, tem que se portar de uma maneira sóbria, de uma maneira responsável, sem excesso de exposição, porque isso desqualifica aquilo que você faz. Você já deve ter visto, talvez, assim, Facebook de amigos ou de outros profissionais, que você abre lá, poxa, a mulher tá de biquíni, mas é uma médica, tá se mostrando com decotão, mas que coisa estranha. Então fica, assim, duvidoso, né? O que exatamente o profissional está querendo transmitir com aquele excesso de exposição. Então a gente tem que ter muito cuidado da maneira com que a gente se expõe para não vulgarizar e não cair no descrédito, porque uma vez caindo no descrédito, a gente perde a confiança e para conquistar isso de volta é muito mais difícil, né? Ok, então além do Instagram, além do Facebook, hoje você que está me assistindo aqui através do Periscope está participando de uma das grandes mídias também para divulgar não só o seu produto, o seu serviço, mas também para fazer vendas. Olha só, o Periscope já é hoje uma das grandes mídias sociais que onde já circulam milhões de dólares ou milhões de reais por essa pequena telinha aqui, exatamente dessa maneira com que você está me vendo. Mas como que isso acontece, Celiane? Ora, diversas pessoas vêm aqui para falar dos seus produtos, dos seus serviços, para vender conteúdo relevante e falam também daquilo que eles têm para vender, né? Falam do quanto custa. E eu recentemente assisti a um Periscope da Anatex e do Rodrigo Nunes, onde eles falavam sobre a vinda do Jordan Belfort, daquele que é do Lobo de Wall Street, né? É um grande vendedor, o cara ele tem assim um conhecimento fantástico na área de vendas, e eles divulgaram também, além da vinda do Jordan Belfort, a vinda do T. Harv Eker, o autor dos Segredos da Mente Milionária. E apresentaram um combo, um preço especial. Falei, poxa, eu tenho loucura para conhecer esses dois. Adorei o preço, estava dentro do meu orçamento. Falei, quer saber? Comprei. Eles passaram o link e eu adquiri um produto, né, que custava aí perto de R$1.000. Então, independentemente do que seja ou do quanto custe, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima de vendas e que todos nós precisamos aproveitar. Não no sentido assim da troca da moeda, tá certo? No primeiro momento, a gente vai sempre apresentar um conteúdo relevante. E se o cliente gostar daquilo que você faz ou do que você fala, ele vai atrás de você, né? Você vai deixar aqui os seus contatos. Então, Periscope. O que significa isso? Que você também tem que periscopar. Não é só assistir. Você tem que começar a produzir as suas lives, as suas apresentações. Nem que seja para um grupo restrito de pessoas, aqueles seus amigos. Mas é fundamental que você comece o mais brevemente possível. Lives curtas, 5 minutos, 10 minutos, né? Mas para começar a experimentar essa importante ferramenta. É isso aí, se você está gostando, clique aí, dê corações, curta, compartilhe com os teus amigos, que a gente ainda tem um tempinho aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, só para eu entender aqui como que tá a cabecinha de vocês, se está sendo útil, se está sendo legal ou não. Dá um feedback aqui rapidinho para eu conhecer, para eu saber de vocês. Legal, Aline, obrigada por terem convidado mais pessoas. Valeu, obrigada. Gente, tá tudo ok? Carol Marques, muito. Tá ótimo. Carla, legal. Tá tomando coragem para fazer um periscópio. Nícia, e quando fizer me convida, quero assistir. Aline Blanc, sim, muito bom. Nícia, periscópio, isso aí. Legal. É isso aí, gente. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Além de desenvolver, né, um site, um blog, estar presente nas mídias sociais, eu preciso também pensar em fazer parcerias, não é verdade? E essas parcerias hoje significam o quê? Que eu preciso me conectar a pessoas que sejam estrategicamente importantes.
E hoje, quantas pessoas são importantes para mim? Não é simplesmente, eu sou uma pessoa que tem uma networking excelente, né? Quando a gente fala assim, você tem um bom networking? Eu conheço um monte de gente, mas não é só conhecer um monte de gente. Nós precisamos conhecer e nos relacionarmos com pessoas que sejam estrategicamente importantes para nós, ok? E isso significa que eu preciso me conectar cada vez mais a essas pessoas. Manter um contato através de um e-mail, de um telefonema, uma conversa por Skype, mostrar como que eu posso ajudar, contribuir, e assim a gente vai criando um relacionamento, de tal forma que lá na frente isso possa dar algum fruto, tá certo? Bom, então além da gente manter relacionamento, de talvez fazer alguma parceria, nós precisamos também expor mais o nosso trabalho através de palestras, reuniões científicas, estar presente mesmo através da nossa fala, tá certo? Então, veja quantas dicas importantes já foram colocadas aqui para você conseguir divulgar mais o seu trabalho. Mas, Celiane, eu ainda não entendi essa questão de como eu posso vender mais os meus serviços ou produtos dentro da área da saúde. Olha só, algumas pessoas elas têm um verdadeiro preconceito em relação à palavra vendas. Por quê? Porque isso foi muito mal trabalhado no passado. O vendedor era aquela pessoa chata, que ficava empurrando o produto, né? E ele ficava pressionando você para comprar, e a gente tem, de alguma forma, um certo preconceito, uma resistência em relação a essa palavra. Mas entenda o seguinte, que vendas, na verdade, é um processo de convencimento. Eu preciso aprender a convencer mais os meus clientes ou os meus pacientes em relação ao uso dos meus produtos, dos meus serviços, das minhas ideias ou dos meus talentos. Então, quando a gente fala assim no marketing, nós estamos também falando da gente enquanto um produto ou um serviço. O que você está fazendo aqui agora? Provavelmente você está estocando algum conhecimento, você quer talvez aprender alguma coisa nova, ver se alguma coisa te serve, não é verdade? Se dá para você aproveitar no teu dia a dia ou não, mas de alguma forma você está estocando um conhecimento aqui. Por quê? Porque você tem um produto, um serviço, uma ideia ou talvez um talento para vender. E quem é que paga a conta? É o cliente que paga a conta, e por isso você tem que gerar resultados. E na questão da venda em si, quando a gente fala em vendas, nós somos todos vendedores, gente. Tá? Todos nós somos vendedores e desde criança. Mas como assim, Celiane? Eu falei que vendas é um processo de convencimento, não é verdade? Aí quando você era criança, você falava assim, pai, me dá dinheiro para comprar uma bala? Aí ele falava assim, mas para que você quer uma bala? Porque eu quero chupar uma bala, eu via fulano chupar uma bala, me deu vontade de chupar bala, eu também quero chupar bala. Quer dizer, você começou a convencer o seu pai do porquê que ele devia te dar o dinheiro para você comprar bala, né? Você estava convencendo o teu pai de que era importante ele te dar o dinheiro. Ou então uma outra situação, você pede lá um dinheiro para sua mãe para você comprar uma calça comprida nova, né? E aí a sua mãe fala, poxa, mas você já está cheia de calça comprida, para que você vai querer mais uma calça comprida? Aí você fala, mãe, poxa, é que as minhas já estão meio velhas, é que tem uma calça tão transada lá, uma calça bacana, ela fica fashion, tá cinturada, ela tem caimento legal, vai ficar super legal em mim, afinal de contas faz tempo que eu não compro calça, né, mãe? E aí a sua mãe fala, é verdade. Aí você conseguiu convencer a sua mãe de que valia a pena te dar o dinheiro para você ir lá comprar uma calça, né? Então, isso é um processo de convencimento. E desde que a gente é criança, a gente está convencendo alguém de comprar um produto, um serviço, uma ideia, um talento. Eu estou aqui vendendo uma ideia e um talento para vocês, não é verdade? Então, esqueçam essa ideia de que, eu não sou vendedor, todos somos vendedores. E eu preciso saber divulgar bem aquilo que eu faço. Eu preciso entender bem sobre os meus produtos, os meus serviços, as minhas ideias ou os meus talentos, porque o cliente vai comprar isto de mim. E se ele se sente convencido, aí sim ele vem para a consulta, né? Aí sim o paciente vem. E quando ele vem, eu preciso superar as expectativas dele. Eu preciso entregar mais valor do que ele esperava receber. E ele precisa ter resultados, porque se ele não tiver resultados, ele não volta. Ele só vai voltar se ele não tiver uma outra opção. Mas se ele tiver
uma outra opção, ele não teve resultado comigo, ele tem outra pessoa para ir, ele vai migrar. Eu sou assim, né? E talvez você também seja assim. Então, se a gente não tem resultados, a gente migra. O cliente, o paciente, ele desanima, ele vai em busca de outro profissional. Então, só para a gente fechar aqui, além de ser um excelente técnico, você hoje precisa investir em estratégias e ações de marketing. É fundamental. Coloque no papel, faça um plano estratégico, ações importantes que você possa colocar em prática. Aqui eu dei dicas super simples, básicas, que você já pode colocar em prática a partir de hoje. Por que a partir de hoje? Sim, pega o seu telefone, faz um contato com uma pessoa importante, convida para vir para o seu consultório conhecer, ou faça uma visita, vá lá para divulgar mais os seus serviços, dizer como você trabalha, como você pode ajudar no tratamento dos pacientes dele, né? Caso ele tenha a possibilidade de indicar os teus serviços. E mostre que você também quer fazer algo recíproco, que você também indicará pacientes para este outro profissional, caso você também tenha essa oportunidade. Então olha aí a parceria, o networking acontecendo. Tá vendo que nada do que foi falado aqui é algo complicado, algo difícil, você já tem condições de colocar em prática agora, se você quiser. E só depende de você, tá certo? Ok, então, para a gente fazer um fechamento, eu quero deixar aqui algumas perguntas, porque algumas pessoas já estão num nível mais avançado, já tem site, já tem blog, já estão nas mídias sociais, já estão interagindo muito mais com as pessoas e elas querem fazer uma coisa mais avançada. Então, você quer aumentar drasticamente as visitas no seu site? Você quer ter muito mais clientes, pessoas potenciais, né, clientes potenciais visitando o teu site e com isso você ter mais chances de captar clientes para o teu negócio, para a tua clínica ou para a sua empresa? Você tem vontade de ter mais pessoas visitando as tuas mídias, o teu site ou blog? Se você está interessado em aumentar radicalmente as tuas vendas, eu vou fazer a sugestão de uma palestra que vai ter a partir da semana que vem. Eu quero que vocês conheçam Conversão Extrema. Eu vou passar um endereço eletrônico para vocês aqui, para vocês se cadastrarem e acompanharem um trabalho fantástico que vai ajudar com métodos e técnicas para você conseguir aumentar essa captação de clientes de uma maneira muito mais intensa, utilizando ferramentas do Google, do Facebook e do AdWords também, tá certo? Bom, anota aí então, se chama bit.ly barra H maiúsculo, X minúsculo, L minúsculo, B maiúsculo, P minúsculo 4. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma enxergada, tá? Então copia esse link bit.ly barra 1HXLBP4. Por que é importante isso daqui para todos nós? Porque a partir da semana que vem você vai ver uma série de 4 vídeos que vão orientar e vão te conduzir para que você consiga captar muito mais clientes através de site ou blog ou até mesmo das tuas mídias, tá certo? E esse treinamento ele vai ser ministrado pelo Ramon Tessmann. O Ramon, ele é especialista em geração de tráfego, tem muita experiência já com o Google e é uma pessoa que faz treinamentos no Google, leva pessoas para serem treinadas no Google, então ele tem uma expertise enorme nesta área. Então anota aí, bit.ly barra 1HXLBP4, tá certo? Celiane, digitei e não levou para a página. Ó, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco vai no meu Facebook, Celiane Gonçalves, eu vou colocar o link lá, tá certo? Eu vou colocar uma divulgação dessa palestra e vocês vão clicar ali para fazer o cadastro de vocês. Então, se não está direcionando, não tem problema, acessa daqui a pouquinho o meu Facebook, tá certo?
Bom, deixa eu ver se eu esqueci de algo então. Então é isso, vai ter esse lançamento aqui no Brasil do Conversão Extrema com Ramon Tesman, que já é especialista nisso. Sigam o Ramon aqui no Periscope, sigam também o Thiago Tesman, na verdade o treinamento vai ser com o Thiago Tesman, irmão do Ramon Tesman, e vai ser excepcional. Esse a gente precisa estar lá presente para aprender mais com eles. Eu estou ajudando a divulgar e sei que vai contribuir com muitas pessoas. Então olha só, se você gostou desse Periscope, compartilhe com seus amigos, ele fica disponível por 24 horas aqui no Periscope. Eu sempre edito e depois coloco à disposição para as pessoas assistirem no meu canal do YouTube. Então eu sugiro que você acesse a nossa fanpage Marketing e Saúde lá no Facebook, me siga também no Instagram, o Instagram é o meu nome, Celiane Gonçalves, então @celianegonçalves.marketing, você me encontra facilmente lá. Meu e-mail é marketing@celianegonçalves.com e o meu site celianegonçalves.com. Em breve a gente já vai estar com o site da Marketing e Saúde no ar também. Então, se você gostou, compartilhe, curta, converse com seus amigos, me mande também perguntas ou faça as suas colocações, que na próxima semana eu já vou trazer também comentários ou dificuldades, alguns desafios que os profissionais enfrentam no seu dia a dia, até para a gente falar também em cima dessas situações, tá certo? Então, eu agradeço demais a sua presença. Se você gostou, dê mesmo seus corações aí, que eu acho que é bem legal, uma coisa diferente, né? Mas acima de tudo, coloque estas informações em prática. A diferença de uma pessoa de sucesso para outra que não tem êxito está principalmente nas ações. Não é nem tanto do quão inteligente ou capaz intelectualmente ela é, mas sim do quanto de ação ela consegue gerar, tá certo? Então não é exatamente o seu conhecimento técnico que fala mais alto, mas o que você sabe fazer com todo este conhecimento técnico. Você já deve ter visto pessoas que são excelentes profissionais, têm um conteúdo maravilhoso, são pessoas, nossa, exemplares, profissionais maravilhosos. Mas nem sempre eles têm uma boa clientela, um bom número de pacientes, né? Não conseguem cobrar bem pelos seus serviços. E por outro lado, tem outros que não são nem tão bons assim, mas que estão sempre com o consultório cheio de pacientes. Conseguem até cobrar mais pela consulta. Qual é a diferença? Provavelmente, aquele que tem um consultório mais cheio, né? que consegue cobrar mais pelas suas consultas, é porque ele utiliza estratégias de marketing. Muito provavelmente ele deve estar usando estratégias e ações que divulgam melhor aquilo que ele faz. Então não é necessariamente aquele que é o melhor preparado, o melhor formado, que tem mais conhecimentos que vai ter a melhor colocação no mercado de trabalho. Não é assim que as coisas funcionam. Mas eu espero que você seja cada vez melhor sucedido. A gente sempre tem condições de melhorar e melhorar muito mais. Então eu deixo aqui o meu forte e carinhoso abraço e os meus votos de muito mais sucesso para você. Siga a nossa fanpage lá, Marketing e Saúde, e eu te espero na próxima semana. Um forte abraço!